Vou contar de 5 até 1. 3, 2, 1. O tema do preâmbulo é o seguinte: seres cósmicos versus arquétipos ou seres extraterrestres. Qual é a escolha do contato, da troca de informações? Qual é a escolha que um humano pode fazer? É das duas, porque é um arquétipo perguntando por um ser cósmico, é um contato cósmico. Então, o arquétipo vai estar perguntando para um ser cósmico, ou eles vão estar trocando. Vamos fazer assim, então, um diálogo entre seres cósmicos sob arquétipos extraterrestres. Pode ser este o preâmbulo? Pode, mas não vejo que seres cósmicos têm para trazer sobre arquétipos, porque se eles já vivem o cósmico, eles já soltaram o arquétipo. Mas traga, só pra pode Sim, fazer. somos seres cósmicos, só que é bem pertinente para vocês, importante, Fábio e Camila, porque somos seres cósmicos, vocês são seres cósmicos, então são vocês falando, tá? Se quiser terceirizar ou colocar como uma terceira pessoa, a gente vai falar vocês, mas são vocês mesmos cósmicos falando. A diferença entre nós e vocês, que não existe, é que nós não temos corpo físico na Terra, temos vocês. Vocês têm vocês. Então, vocês, seres cósmicos, têm uma presença física na Terra. Então, é pertinente, é importante falar, saber lidar com arquétipos extraterrestres, porque vocês são seres cósmicos encontrando arquétipos extraterrestres todo o momento. A cada conversa, a cada sentimento, vocês encontram arquétipos extraterrestres. No plano de vocês, de terceira dimensão, ao fato de estarem encarnados, vocês encontram eles na quarta. Vocês encontram alguns de quinta e alguns de sexta. Por isso que sim, para vocês, cósmicos, tem o que falar. Nós, cósmicos não encarnados, não vamos falar, porque nós somos esses arquétipos extraterrestres. Mas vocês, sim, vocês podem, como cósmicos, trocar informações sobre como vocês estão atuando, conversando com arquétipos extraterrestres, sendo seres cósmicos encarnados, que nós não estamos. É o teu depoimento, Camila, para nós, por exemplo, neste momento que nos interessa. O que os seres cósmicos têm que falar sobre os arquétipos? É uma forma de existir, uma presença marcante, pois arquétipos têm características específicas, são características marcantes da convivência humana. Então, eu, enquanto ser cósmico, percebo o arquétipo que eu estou trocando. Percebo as nuances, comportamento, as interferências e até as dores desse arquétipo. E a junção de uma pessoa, que são vários arquétipos, a particularidade da junção desses arquétipos. E é fascinante a troca, percebendo os arquétipos enquanto ser cósmico. Porque para a pessoa que está reproduzindo esse arquétipo, ela nem percebe tão bem esses detalhes do que ela está sendo. Mas enquanto ser cósmico é mais leve. É leve, na verdade, não existe mais ou menos leve, é leve. Mais alguma questão? Pode fazer. O final, você falou, então, que você encontra os arquétipos extraterrestres como ser cósmica, você percebe a parte cósmica deles, Sim, mesmo eles não percebem muitas vezes, mas estão se expressando como arquétipos, mas você está se expressando tanto com o arquétipo quanto com o ser cósmico.
diretamente por ser cósmico? Sim. Mas é um ser cósmico representado enquanto arquétipo, porque o que mais aparece ali é o arquétipo do ser cósmico, não o ser cósmico em essência, mas eu percebo esse ser cósmico. Existe um arquétipo de ser cósmico na Terra? Ou você é ou você Não, não é, né? Parece que não. o Uhum. ser cósmico do arquétipo. Uhum. Mas em um arquétipo humano isso existe? Humano terrestre? Sim, sim. O ser cósmico do humano terrestre que está com o arquétipo. E o ser cósmico dos arquétipos também. Então, basicamente, eu troco com seres cósmicos. São aqueles representados enquanto humanos que estão representados enquanto arquétipos. Para respeitar, né, obviamente, Camila e toda a audiência, é claro que nós estamos trazendo questões de arquétipos juntos com a gente. Se por como ser cósmico, a gente não estaria perguntando existe isso ou não existe. O linguajar aqui é ouvir os questionamentos, sentir os questionamentos dos arquétipos extraterrestres que têm consciência de seus seres cósmicos e eles estão indagando para Camila como é, perguntando para ela trazer como é estar na Terra, encontrando seres humanos que sabem que são cósmicos e representam arquétipos e seres humanos que não sabem que são cósmicos, o que não percebem ainda e se acreditam como arquétipos, incluindo o arquétipo humano terrestre. Que isso há uma diferença entre seres holísticos e não holísticos, conforme a TPC denominava. É a diferença na leveza de estar na Terra encarnado enquanto humano. Porque se você se percebe enquanto arquétipo, se percebe enquanto cósmico, isso te deixa mais leve, essa existência fica mais leve, mais fluida. A outra parece que você tá lutando contra você mesmo e não percebe que é você que é um ser cósmico. Parece que existe um peso e uma leveza, essa é a diferença. A densidade e a leveza. A fluidez e o peso. Essa é a diferença que eu percebo. E neste caso, quando é denso, tem esse peso, você percebe menos o ser cósmico, se expressa menos o ser cósmico da pessoa que está diante de você e mais os arquétipos que ela representa, é isso? É que o arquétipo fica visível e gritando. O ser cósmico também fica aparente, mas é que o arquétipo está gritando quando está dentro. Ele está berrando, gritando, está se expressando da forma mais densa, vívida, mais. Por isso só. Essa é a diferença. Enquanto o outro arquétipo de um ser cósmico, ele tá conversando normal, tá se expressando, mas não é um gritar, é uma conversa normal, tipo num tom normal. Essa é a diferença. Uhum. E o ser cósmico, na postura sua, Camila, você entende, conversa, se expressa com arquétipos extraterrestres porque eles estão em você representados, eles estão unificados, é isso? Ou os arquétipos que haviam, não há só um agora, mas eles não estão gritando, não estão se sobrepondo um ao outro, tudo é em função da vida cósmica terrestre. Exatamente, se existem ainda no campo, mas eles estão em harmonia. E quando eles vêm para trocar, mas é de forma harmônica, consciente. É o arquétipo consciente. Quando está comigo, quando está trocando, ele está consciente. Ele é um arquétipo, ele está pode influenciar ou não, mas ele está totalmente consciente nessa troca. Então é uma consciência consciente e harmônico, é fluido. Peraí, para entender bem, para você, que foi o que é teu arquétipo, como você tira da manga assim um caráter, um figurino, agora eu posso usar este
tipo de comportamento e depois usar um outro, mas todos são orquestrados pelo ser cósmico. Mas Sim, você consegue lidar com outros arquétipos usando elementos que faz parte do teu ser, que são justamente o caráter, os arquétipos, né? Estão disponíveis, nunca deixando de ser a Camila cósmica terrestre. É isso? exatamente. Eles estão para que exista uma harmonia na minha comunicação. Quando eu utilizo de algum arquétipo que eu sou, que eu fui, tem no meu DNA, é para harmonia na troca da comunicação, até para que o ser que está trocando comigo me perceba como igual, porque somos iguais, mas perceba como ele também, como o arquétipo que ele está sendo representado. Então a troca ela é linear, assim, mas para essa troca. Sim, seria como idiomas. Esse arquétipo fala um idioma, você fala esse idioma, e depois você fala um outro idioma com esse outro arquétipo. Isso é É saber a utilizar família. a linguagem que ele utiliza para realmente conversar com ele, trocar com ele, não só falar ou só ouvir, mas sim trocar, né? Ouvir principalmente, mas sim trocar com as informações que eu já sei previamente sobre o arquétipo, trocando com o arquétipo que eu tô encontrando, né? Mas eu tenho algumas. É realmente quase que essa carta na manga. Eu tenho as informações prévias de qual é o comportamento desse arquétipo. Então eu troco a partir do que eu sei sobre o comportamento desse arquétipo, ouvindo muito. Pode fazer uma última pergunta? Sim. A relação do encontro com arquétipos de dimensões diferentes, quarta ou de sexta. Você sabe lidar facilmente com passar de um para outro que você encontra na pessoa em frente ou um grupo de pessoas? Você consegue lidar com isso, entender a diferença desses arquétipos, lidar bem com eles? Sim, eu entendo porque eu sou multidimensional. Então, é, por ter facilidade em estar em dimensões diferentes, a troca com seres que estão em dimensões diferentes também se faz fluida, pois é um outro ponto de vista. Cada dimensão tem um ponto de vista. Então, é importante que a troca seja feita a partir do ponto de vista da dimensão. Uhum. É interessante porque a gente estava vendo que vocês, como ser cósmicos, estão em situações onde vocês encontram aspectos, arquétipos que se acreditam só em uma ou duas dimensões, que alcançam só essas, só vivem nessas, mesmo sendo multidimensionais, eles não percebem além. E talvez isso seja específico ou necessite de algo específico para lidar com um ser assim, conseguir se expressar tranquilamente, porque o ser pode não entender você, ou você não entender o ser, né? Um ser só materialista, ou um ser que só tem um ponto de vista de sexta dimensão, ou só de quarta, ou só de quarta baixa, né? Que não consegue nem aspirar uma quarta dimensão alta, ou ver um pouquinho mais amplo. Interessante que a gente nota que isso acontece na Terra atualmente ainda, né? Mas é por isso que é conversar e trocar a partir do ponto de vista que o ser está, da onde ele está, porque ele vai compreender a partir do que ele está percebendo, está vendo. Então, pode até tentar, a gente já tentou trocar, trazendo um ponto de vista mais amplo, mas ele primeiro tem que compreender onde ele está, como ele está, para daí sim conseguir depois perceber um ponto de vista mais amplo. Mas a primeira troca que faz com que ele entenda é a partir do ponto de vista dele, sendo eu, pelo menos, enxergando todo, enxergando amplo, mas trazendo a partir do que ele está vivenciando. Certo. Que esse ser entenda bem onde ele está, o que ele está criando nessa dimensão, para daí ele se harmonizar onde ele está, para ele poder ver além, ele se situar. Muito Sim, interessante isso. não tem como ele, pelo menos as experiências, enxergar além se ele não perceber exatamente onde ele está. Ele pode Uhum. até enxergar além, mas ele não valida para ele.
Ele vê mais alto, consegue ver, ver mais amplo até, mas ele não valida para a existência dele. Então, primeiro ele tem que entender muito bem onde ele está, para daí validar para a existência dele o amplo, o maior. Sim. O que a gente entende é que ao ele perceber bem onde ele está, se situar, como ele está em interlocução com você, conversando com alguém que é multidimensional, ele vai conseguir se abrir para a possibilidade de acessar também outras dimensões, porque você está comunicando com ele e você vem de outras dimensões, mas aqui também nessa dimensão está, mas está em outras. Ele vai dizer assim, nossa, ela está aqui, está em outras. Então eu também posso fazer isto. A hora que ele se situar, é isso que permite essa abertura multidimensional? Sim, Tua presença, teu contato, tua sim, escuta? sim. É principalmente a escuta. Minha presença na dimensão que ele está, sendo multidimensional, ouvindo e trazendo as informações que ele quer saber, para daí sim ele ver mais amplo. Gratidão. Vou contar de 5 até 1. Pode encerrar completamente, daí também. 3, 2, 1. Mais alguma informação, Fábio? Ok. É que vem a palavra Arcturianos. Aí eu precisei entender que quem estava fazendo a pergunta se entende como cósmico, mas ainda se reconhece como um arquétipo ET, eram Arcturianos, entre outros, mas eram esses que se mostraram, éramos nós fazendo perguntas para Camila.